Oi, gente. Nessa quarta-feira, nós teremos uma decisão do Supremo, ou pelo menos vai começar a se discutir, sobre aquele bloqueio que o Toffoli fez em relação às investigações que envolvem Flávio Bolsonaro. Vocês se lembram que o presidente do Supremo teve essa decisão que bloqueou investigações não só em relação a Flávio Bolsonaro, mas em relação a mais de 900 pessoas. E teve gente da direita comemorando. Eu acho engraçado esse pessoal falar que é contra a corrupção, que é pela ética na política, e comemorar quando investigações envolvendo potenciais 900 corruptos, mas como envolve o filho do presidente, eles vão lá e batem palma, né? Que tipo de combate à corrupção é esse daí? Mas enfim, nós vamos falar sobre isso e eu vou trazer uma reportagem que sinaliza que talvez o Toffoli esteja começando a ter dúvidas sobre sua decisão antiga e vamos ver o que o resto do Supremo fala sobre as investigações do COAF. E a gente tem que chegar a uma investigação concluída em relação à rachadinha do Flávio Bolsonaro, né? O Brasil vai começar a permitir agora legalizar essas práticas que roubam o dinheiro público? Isso é um absurdo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos e normalmente às sextas-feiras o Filosofia Popular. Eu coloco no comentário fixado links para nossas outras redes sociais, assim como as fontes para esse vídeo, que é uma reportagem da Veja, que eu estou com ela aqui bem na minha frente, né? E diz o seguinte a reportagem: Toffoli volta atrás em decisão sobre relatórios sigilosos do antigo COAF. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, revogou nesta segunda-feira, de 18, a decisão de pedir à Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, né, cópia de todos os relatórios de inteligência financeira produzidos nos últimos 3 anos. Ele abriu mão disso aí. No total, eram cerca de 19 mil relatórios sigilosos que tinham informações sobre 600 mil pessoas e empresas, inclusive políticos com foro privilegiado. Diante das informações satisfatoriamente prestadas pela UIF, em atendimento ao pedido dessa corte, tornam sem efeito a decisão na parte que foram solicitadas cópias dos relatórios de inteligência. Em decisão na sexta-feira, dia 15, o presidente do STF havia intimado a UIF a informar quais instituições podem receber seus relatórios, quais agentes estão cadastrados e quantos relatórios foram disponibilizados, detalhando as instituições, número de funcionários e se foram produzidos por iniciativa própria do órgão ou a pedido de órgãos cadastrados. No despacho assinado nesta segunda-feira, o presidente do STF ressaltou que a Corte não realizou o cadastro necessário e jamais acessou os relatórios de inteligência. Na mesma decisão, Toffoli negou um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para revogar a decisão. A PGE havia considerado a requisição de Toffoli demasiadamente interventiva, com capacidade de colocar em risco informações privadas relativas a 600 mil pessoas, entre elas indivíduos politicamente expostos. O ministro do STF ainda determinou que o Ministério Público Federal informasse, de forma voluntária, quantos e quais membros do MPF têm acesso aos relatórios, quantos foram recebidos, de forma espontânea pelo órgão ou em razão de sua solicitação. Na próxima quarta-feira, dia 20, quer dizer, o dia desse vídeo ser exibido, o plenário do Supremo vai analisar um recurso especial que pede a suspensão de uma investigação na qual foram usados relatórios sigilosos de órgãos de controle sem autorização judicial. Aquela decisão do Toffoli que bloqueou a investigação, não só em relação ao Flávio Bolsonaro, mas em relação a um monte de gente. O caso tem repercussão geral reconhecida, isto é, a decisão dos ministros valerá para casos semelhantes envolvendo dados da UIF e da Receita Federal, incluindo do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, alvo de uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, aberta com base em um relatório da inteligência financeira e suspensa após a decisão liminar de Toffoli em julho. Todo mundo lembra, eu fiz vídeo sobre isso. Segundo a PGR, 935 casos estão parados em função da decisão do presidente do Supremo, número que inclui apuração sobre crimes tributários e lavagem de dinheiro. Bem, essas investigações não podem mais ficar paralisadas, né? E se o Supremo decidir por manter a paralisação dessas investigações, aí eu quero ver, a direita vai se posicionar a favor da corrupção do filho do presidente? Né? Essa é uma questão importante. Né? Se for Flávio Bolsonaro, pode. Se for Eduardo Bolsonaro, pode.
né? Essa é uma questão que eu acho que eu gostaria de ouvir essa direita responder. Eles gostam muito de falar em ética, falar contra o roubo do dinheiro público. A família Bolsonaro vem roubando dinheiro público desde sempre. Bolsonaro tinha uma funcionária fantasma, Val, que recebia dinheiro público para cuidar dos cachorros de Bolsonaro. Isso é ilegal. Como é que essas pessoas podem defender esse tipo de coisa? Eu realmente não. É uma operação realmente muito curiosa mentalmente que eles fazem. E eu tenho uma diferença muito significativa com eles. Porque eu acho, por exemplo, que os tesoureiros do PT que cometeram crimes têm que estar na cadeia. Gente da esquerda que cometeu crime comprovadamente, cadeia. Cometeu crime da direita, cadeia. Eu só defendo o justo processo legal. Só isso. Que o processo legal não seja por um juiz combinando com o promotor. Porque isso é legal. Mas se comprovar crimes das pessoas, seja de quem for. Se tiver comprovado, se tiver evidências boas, ok. Também nós não podemos condenar pessoas sem provas. Ou por, como fez Moro, fatos indeterminados. Não é? Conjunto indiciário. Isso não pode. A não ser que mude a lei. Mas enquanto não mudar a lei, não pode ser assim. Para punir em relação a um crime, precisa da prova positiva, ou seja, da prova que é relativa àquele crime. Pelo menos o pouco que eu entendo de direito, que é pouco, eu reconheço, vou até falar com o Dade Consciência sobre isso, mas o pouco que eu entendo é isso aí. Enfim, vamos ver o que vai ser decidido nessa quarta ou nos próximos dias sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar, que é muito importante pra gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.